Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Minha mãe já chegando aí. Rodrigo, Amanda, boa noite pessoal. Dê um feedback, por favor, como é que tá o áudio. Bel, oi Bel. Dá um feedback aí do áudio, pessoal, por favor. A nossa convidada de hoje, Vivian Souza. Vamos conversar sobre o momento da sua virada. O que a gente pode fazer de diferente para a gente se trabalhar, para ter um 2021 diferente, para a gente se desenvolver, se autodesenvolver. O que a gente pode fazer de diferente para trabalhar a nossa disciplina. Vamos conversar bastante sobre isso. Então, a nossa convidada já chegou. Pessoal, vou pedir para vocês usarem esse aviãozinho aí para convidar todas as pessoas que estão na hora de fazer a sua virada. Oi! Oi, Vi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você? Que bom, também, tô te ouvindo bem. Então, pessoal, só finalizando aqui, antes da gente começar, use esse aviãozinho, convide os amigos, convide os familiares, convide todos aí que chegou o momento da gente virar essa jogada aí a nosso favor, da gente mudar nossos hábitos. Acho que tá falhando um pouco, não tá? Nessa, convida só quem precisa mudar algum hábito. Tá tentando e não consegue. Perfeito. Todo mundo. Eu acho que o meu áudio tá falhando. Tô te ouvindo bem. Não Dá um feedback aí, pessoal. Vi, tá ouvindo bem? teve falha aqui não, tá bom. Pera aí. Vamos ver se melhorou. Fone, pode ser interferência do fone. É, porque meu fone acabou de cair no chão. Ele era meu melhor fone. Deixa eu trocar aqui, só um minutinho. Tá, fica à vontade. Vi, já vai falando aí um pouco sobre você. Vai lá, enquanto eu mudo o fone. Vai lá. Nas honras da casa. Eu vou servir num café. Falar um monte de coisa que eu gostaria de falar. Ela tá ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Eu ia fazer uma bagunça na sua casa. E o quê? Ia fazer uma bagunça na sua casa enquanto você não estivesse vendo. Ah. Pessoal, a Vi, vê como é que tá o som aí, Vi. Tá ótimo, tá perfeito. Tá, então acho que tá ruim só pra mim mesmo. Pessoal, Vi, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você. O da Vivian tá falhando, eu acho que é o meu que tá falhando. O meu tá falhando também, gente? Eu tô. A imagem e o som estão perfeitos para mim. Agora, eu não sei realmente se a minha transmissão tá ruim, né? Não, para mim o seu tá ótimo. Olha, o meu também melhorou. Tá ótimo para mim. Em nenhum momento ficou ruim. Bom, vamos Dá um seguir. feedback aí, galera. Renatinha, dá um feedback aí pra gente. Se é o meu, se é o da Vivian, pra gente poder continuar. Renatinha. Vamos lá. Então, tem um monte de gente que me conhece já, né? Inclusive algumas pessoas suas, agora são pessoas minhas também. Eu me Só vem gente curiosa, gente. Eu não sei o que acontece. Eu acho que Vanessa entrevista quem vai na página dela. Porque sabe aquela pessoa assim que tudo que vem dali é bom? De todas as formas, né? Meu melhor amigo. Mas além disso, todo mundo que ela é pessoa de primeira qualidade. Eu tenho vários clientes que vêm daí e pessoas que me acompanham também agora. Obrigada, gente. Mas enfim, sempre tem alguém que não viu ainda, né? As nossas bagunças, as nossas lives anteriores. Gente, peraí. Eu sou treinadora comportamental. Então, eu uso da neurociência, da minha especialização em neurociência comportamental, uma série de várias outras especializações, análise comportamental, análise corporal da psicanálise haitiana, e eu montei um método que alia saberes de todas essas ciências para que a gente consiga, nos conhecer melhor, saber qual é a forma de autossabotagem que inconscientemente a gente escolhe usar na tentativa de nossa proteção, mas que acaba lascando com a gente, né? Quais são nossos verdadeiros valores de alma, acima do que é aprendido, acima do que família, sociedade, religião, mídia acha que tem que ser.
não é tão fácil descobrir isso não, né, Vanessa? Aquela ferramenta de validação de valores deixa todo mundo fritando a cabeça. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira correndo atrás de uma meta que, na verdade, não era uma meta exatamente para a gente, não era para nós. E se os nossos valores centrais não tiverem no coração da meta, do objetivo, daquele sonho que você está perseguindo, você não vai ter força para chegar até lá. Não vai conseguir. Ou talvez aconteça até algo pior, né, Nessa? A pessoa conseguir. Ela passar uma vida inteira se lascando, abrindo mão de um monte de coisas, porque toda escolha pressupõe outras renúncias, tudo tem perdas, para chegar e atingir uma meta, um sonho, uma coisa, e olhar e falar: caramba, por que eu fiz isso? A vida toda, assim, por que eu não fiz isso, não fiz aquilo, não convivi com a minha família, não era isso que eu queria. Né? Então, alguma dose de autoconhecimento, todos os meus processos, mesmo que não é totalmente voltado para autoconhecimento, ele precisa ter, porque se você vai se colocar em ação, se você precisa mudar seu estilo de vida, mudar seus hábitos, alterar sua rotina, né? Colocar na sua vida ações que sejam promissoras para o que você quer verdadeiramente para você, você precisa conhecer essa pessoa que vai entrar em ação, né? Aquilo que está da pele para dentro, você precisa estar dominando bem aquela coisa que você vai carregar para ação, que é você, né? E junto disso, né, toda essa questão de autoconhecimento, estudos muito profundos da neurociência hoje, gente. A neurociência comportamental existe desde a década de 60, mas os últimos 15 anos, eu diria assim, que foram realmente, assim, fantásticos nesse sentido. E eu conheci, não vou dizer que todos os modelos do mundo, que certamente tem alguém que está fazendo alguma coisa que eu não vi, mas eu vasculhei tudo. Eu estudei 4 modelos comportamentais de todas as grandes universidades, e o modelo que eu uso é do laboratório de design de comportamento de Stanford, assim, de todos que eu estudei. Foi o que eu achei mais perfeito. Por quê? Ele transforma as ações em algo. Eles estudaram o cérebro para entender. Primeiro, o cérebro ele só automatiza. Quando a gente fala de hábitos, a gente fala de automatismo, né? Você acha que precisa falar o que é hábito, Nessa? Sim, já vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Não se empolga muito, não. Só queria que você se apresentasse. Não, quero chegar fazer a galera entender por que eu marquei essa live. Calma. Está chegando no final do ano, a galera pegar a sua listinha de fim de ano, você devia estar pegando, e já deve ter dado uma olhada naquela lista e viu que ano após ano tem aqueles itens que continuam sendo repetidos. A pessoa não consegue riscar aquela porcaria daquele item da lista. E esse ano, com essa loucura aí, né, de pandemia, e isso não é desculpa, não. Realmente a nossa rotina foi desabada, isso causa uma desestruturação da nossa arquitetura central, mental e emocional muito grande. E as pessoas estão precisando ou voltar para alguma rotina anterior, ou principalmente reconstruir outra. Então, além daquele ano após ano que a gente não consegue impetrar algumas mudanças na nossa vida, a gente teve um ano que realmente jogou nossa rotina no chão. E a gente precisa de força para reconstruir, mesmo com a preocupação, com a cabeça cheia, a gente precisa de força para reconstruir isso, porque a pessoa que você vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, depende de ações. Se você vai ser um infarto, você vai ter comorbidades, doenças metabólicas. Se você vai ter dinheiro, se você vai ser equilibrado financeiramente, se você vai ter seus filhos próximos de você e não distantes, se você vai ter mais cultura, se você terá terminado um determinado curso, se você vai ser um cara admirado pela sua graduação, pela sua mentalidade, tudo depende de cada coisa que você faz hoje. Então, se a gente não olhar para isso, a gente vai ficar com aquele dashboard, aquele quadro dos sonhos lá, a vida inteira só admirando ele e nunca chegar lá. Perfeito. Então, deixa eu explicar umas coisas aqui para a galera que está entrando aqui. Pode não ter assistido as nossas outras lives. Pessoal, eu tenho 2 outras lives com a Vivian, que estão no meu canal do YouTube, Vanessa Knust. Ó, se estiver falhando o meu som, me avisem, por favor, que eu tiro o fone. E eu expliquei em uma dessas lives que a Vivian, nós somos amigas desde que a gente tem 15 anos, e um belo dia no ano passado, eu virei pra Vivian e falei assim, porque eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. E aí um dia ela virou pra mim e deu, só me dá, né? Só me dá trancada na cara, né? Só, vamos lá, minha filha, acorda pra vida. E aí ela virou pra mim e disse, você quer mesmo emagrecer? Porque você fala isso há tanto tempo, você não fez nada pra isso. Quando você quer mesmo uma coisa, você vai lá e faz. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, cara, faz total sentido. E aí eu mudei várias coisas, enfim, ela me apoiou, fiz todo um trabalho com ela, um trabalho de autossabotagem, vi que tinha várias coisas aí que eu precisava trabalhar e a gente vai conversar algumas coisas sobre isso nessa live. E
O processo dela me apoiou muito, inclusive nesse ano, que eu tive um problema de estômago, mudei muito a minha alimentação, enfim, fiquei 2 meses sem comer chocolate, eu achei que era impossível ficar uma semana sem comer chocolate, quanto mais 2 meses, né? E isso se foi possível devido a várias coisas que eu modifiquei no ano passado, com esse processo que ela fez comigo. E um dos objetivos é trazer para o meu público, trazer para os meus alunos, para os meus familiares, para os meus amigos, enfim, um pouco disso, dessa força de vontade, o que a gente pode fazer para mudar, o que são os hábitos, como que a gente pode usar os hábitos a nosso favor. Então, eu queria que você começasse falando sobre isso, assim, sobre o que são os hábitos, o que forma um hábito e por que o nosso cérebro automatiza o que é prazeroso. É claro, a gente quer sempre o que é prazeroso, né? E por que ele automatiza o que é prazeroso? O hábito de comer sobremesa é só um dia, 2. 8 meses. Porque o nosso cérebro é um filho da égua, né? Só pode. Então, hábito é um sistema de automatização. O nosso cérebro precisa economizar energia, tá? Então, isso é desde que a gente saiu de ameba para virar um ser maior, tá? E isso é em todos os animais, inclusive. A gente é menos diferente dos outros animais do que a gente pensa. E a gente é muito mais parecido ainda. A nossa estrutura neurofisiológica e a nossa estrutura da neurologia comportamental, ela é muito mais parecida ainda com os caras das cavernas mesmo, dos primórdios, do que esse ser quase robótico que a gente está achando que a gente é hoje, tá? Então, nós temos pretensões muito grandes, mas o nosso cérebro ainda é aquele cérebro muito próximo do primitivo, com tudo que ele tem de maravilhoso, mas que precisa economizar energia. Então, tudo que o nosso cérebro entende que, pô, isso aqui tá gostosinho, tá bom, tá agradável, pum, vou automatizar que eu não preciso mais pensar sobre isso. E libera energia, libera sua mente para você poder pensar sobre outras escolhas. Até porque o poder decisório, ele tem um estoque diário. Tanto que as piores decisões a gente toma no fim do dia. E quanto mais difícil foi o dia, observa só, quanto mais difícil foi o seu dia, quanto mais você teve que tomar decisões difíceis, ou quanto mais você se aborreceu com alguma coisa, para o nosso cérebro é como se fosse uma decisão. Você decidiu se estressar, né? Naquele dia você vai dizer assim, de noite eu já fiz qualquer coisa, cheguei em casa, aí tinha um negócio fora do lugar, já gritei com meu filho, né? Os dias piores, os mais difíceis e de mais quantidade de decisão são aqueles que de noite, aí mesmo que a gente não segura na dieta, aí que a gente come a pior comida, porque a gente entra em fadiga decisória, ou a chamada depressão do ego, né? A ciência chama de depressão do ego. Que é, você perde a capacidade, você vai perdendo ao longo do dia a capacidade de tomar decisões. Então, quanto mais o seu cérebro automatiza ações, menos você precisa decidir, tá? Então, isso é um critério de sobrevivência que o nosso cérebro faz pela nossa sobrevivência, inclusive foi evolutivo, foi o que nos permitiu chegar aqui como seres humanos. Porque essa modinha do Homo sapiens sapiens de eu tenho que mudar, eu vou mudar, sair da zona de conforto, isso está arrebentando com a gente, isso é totalmente contra a nossa natureza. O nosso ancestral, se ele ficasse mudando de ideia toda hora, ele estava morto. Se ele ficasse, tem uma caverna maravilhosa, sai da zona de conforto, vai procurar uma caverna do outro lado do monte, de leão, pisa numa potada de urtiga, come uma fruta envenenada que não era para comer, não acha água e a caverna tem teto furado. Pronto, morreu. Né? Então, o nosso cérebro ele procura sempre evitar esforço e deixar tudo da forma mais calma, tranquila, quieta e igual ao que era antes. Tá? Então, tudo que acontece e que tá gostosinho pro cérebro, e o que é gostosinho pro cérebro? Tá? Eu não tô falando do seu eu. O seu eu tem suas preferências, tem as coisas que você gosta. O seu cérebro gosta de tudo aquilo que não gera muito esforço e que gera dopamina, que gera um neurotransmissor, que gera uma cascata de tantas outras reações químicas que fazem com que você se sinta tranquilo, relaxado, felizinho, com um sorrisinho da Mona Lisa nos lábios, tá? E é por isso que a gente vai no carboidrato simples, ninguém fica felizinho com uma rúcula, né? Porque o carboidrato leva a insulina quando é... Que vontade de comer uma rúcula. Não é? Ai, gente, tô muito estressada hoje, meu Deus do céu. Eu comeria 3 maços de rúcula fácil. Era, né? Só se botar um molho de melado em cima. Porque quando a insulina, dopamina sobe também. Ela é liberada em coisa de segundos.
Então, você tá muito puto, nervoso, estressado, não sei o que, chateado, imediatamente você cata um carboidrato simples e aquilo dá um alívio que dura pouco tempo, né? Porque a insulina logo é varrida, ela não pode ficar, o açúcar não pode ficar dando mole ali na luz do vaso, né? Ele tem que se alocar em algum lugar, que geralmente são os piores lugares. E, enfim, isso é o hábito, tá? É essa automatização que é necessária na nossa vida. É a arquitetura dos nossos dias. E aí você pode dizer assim, eu não tenho hábitos, eu não sou uma pessoa de hábitos. 40 a 50% do que você faz por dia é hábito. A forma como você levanta, o lado que você deita da cama, a forma como você levanta, o pé que você põe no chão, o movimento que você faz, o jeito que você gira em torno da cama, você entra no banheiro, a forma como a mão que você usa a gaveta, que nem sempre é a mão dominante, é a que está na posição melhor da gaveta, vai ser sempre a mesma. Você pega a escova, você começa pelo mesmo lado. Você não precisa contar, mas provavelmente você faz a mesma quantidade de escovadas de cada lado. A não ser o dia que de propósito você faça com pressa, de propósito, né? Tudo que você faz sem querer, você faz igual. Quando você entra no banho, você entra, você faz o mesmo gesto, o mesmo movimento. Você pega o sabão, você começa sempre pelo mesmo lugar. Tanto que uma das técnicas de mindfulness, que é para te trazer para a presença, sai do automático. Olha o que você está fazendo. É você começar a tomar banho passando sabonete por outro lugar. De propósito, não fazer da mesma maneira. E assim vai, gente. A Porque quantidade. às vezes, quando já te cortando, que às vezes quando a gente acaba o banho, se a gente for pensar como foi o banho, a gente não lembra um pedacinho do banho. De Mas, tão automático que tá e de tão pensando em qualquer outra coisa a não ser, ou seja, menos o banho. E o banho é um exemplo. dirigir. Quando eu tinha a clínica em Copacabana e morava em Jacarepaguá, eu podia voltar pela Grajaú, Jacarepaguá ou pela Barra da Tijuca. Tinha vezes de eu chegar em casa e ficar, gente, por onde que eu vim hoje? Quer dizer, se alguma coisa muito de repente acontecesse, alguém se jogasse na frente, eu acho que eu tinha pegado. Porque não estava presente para aquilo que eu estava fazendo. Mas o que o teu cérebro quer é isso mesmo, é liberar a tua cabeça para pensar. Você não precisa pensar nisso aqui, feita e pensa em outra coisa. E assim tem várias coisas, um lavar a louça, um picar uma cebola, várias coisas que a gente faz automático no nosso dia. É basicamente 40% de hábitos que são automáticos, de ações que são automáticas. E aí, quando você precisa tirar um hábito da sua vida, você precisa tirar ele do automatismo, você precisa colocar outro no lugar, porque o buraco não funciona. A gente está falando de automatismo, né? Existe uma cadência de fatos. Se você não troca, você só não faz, mas aquilo é muito difícil. O teu cérebro vai tentar jogar aquilo que é mais fácil para ele, que é mais simples. E você falou uma coisa muito importante, força de vontade, né? Como é que a gente tem força de vontade para fazer o que tem que ser feito? A força de vontade até ajuda, mas não é bom contar com ela. Nem com ela, nem com a motivação. E aí a gente começa o grande problema e o grande dilema da mudança, né? As pessoas ficam esperando ter motivação para fazer alguma coisa. Eu não estou motivado. Por que você não faz isso? Por que você não começa isso? Por que você não faz aquilo outro que você quer? Estou muito desmotivado. Eu preciso me motivar. Eu queria fazer alguma coisa para me motivar para eu fazer. Por que a gente não pode contar com motivação? Ela é volúvel, acho que todo mundo já percebeu, né? Tudo a gente começa motivadão, passou 10, 15 dias, acabou, vai acabando o combustível e já era, né? A motivação, ela é emocional. Ela não é um componente racional, ela é do sistema límbico. Então você pode ter acordado super motivada, nossa, hoje eu vou ser foda. Eu vou comer tudo direito, eu vou comer perfeito, eu vou pegar minha bolsa, eu vou botar no carro de lá, já vou direto pra academia, na volta eu volto andando. Você esquadrinhou tudo bonitinho na sua cabeça. Aí você tem um aborrecimento. Alguém dá uma buzinada maldada na sua cabeça, chega no trabalho, alguma coisa dá errado, você discute com alguém. O que acontece com a motivação? Acabou. Então, você não pode depender de uma coisa que é emocional. Porque a vida acontece, as coisas estão acontecendo no seu dia e você tem que depender que tudo esteja muito perfeito para que você esteja motivado. Quase nunca vai estar tudo muito perfeito, por mais que você tenha uma visão otimista, né? E o sistema límbico, ele também é independente da sua vontade. Então, você não pode ficar na mão da motivação. Ponto. Ela vai te deixar na mão, mais cedo ou mais Ou tarde. seja, tem que ter estratégia. Oi? Tem que ter estratégia. E não pode depender da força de vontade, porque a força de vontade também é limitada. Junto com o sistema de depressão do ego, ela acaba, ela mia. Existe forma de desenvolver, tá? Tanto um quanto o outro. A força de vontade você vai desenvolvendo como? Fazendo.
conforme você implementa a disciplina, existe técnica para isso também, a sua força de vontade ela vai sendo trabalhada como se fosse um músculo. E você vai sendo cada vez mais potente para conseguir fazer o que tem que ser feito, que é basicamente a força de vontade. Mas ela vem junto com a autoconfiança, ou seja, a força de vontade só vem quando você já está fazendo. Não é antes. E a... Não é? É junto. E a motivação, tem aquela motivação que é aquela reprimida, né? Às vezes, por exemplo, sei lá, a mulher separou. Porra! E o cara tá com a mulher mais nova, gata. Às vezes até uma benção. Menina, a dieta fica magra, linda. Ela tá naquele, né, naquela sensação causada por um grande trauma. Então, as motivações que se sustentam por mais tempo, quando você vê pessoas que dizem assim, não, mas fulano, nossa, um dia, de repente, aconteceu tal coisa e a pessoa mudou completamente da água pro vinho rapidão. De uma hora para outra. Geralmente é diante de um grande trauma. Ah, não, foi uma coisa, foi um insight que ela teve. Cara, se esse insight foi um grande trauma para a psique dela, tipo, nossa, que merda que eu tô fazendo da minha vida, olha isso, alguma coisa assim, isso pode acontecer. Mas é muito raro. A maioria das pessoas e réis mortais precisam construir o sistema de automatização. E aí você precisa olhar o que é que você está automatizando. Porque se a gente chega em casa, larga a bolsa para um lado, sapato para o outro, se joga no sofá, pega controle, puxa um saquinho de biscoito numa mão, celular dando scrolling na tela no outro. Isso é gostosinho para o seu cérebro, tá? Te deixa tranquilo, é agradável, você se diverte, a rede social prende e vicia. Por quê? Por que é tão automático toda hora você pegar o celular e dar uma rodada? Porque ela traz novidade, ela traz conexão com as pessoas. No meio do nada, você está vendo uma coisa, você ri. Aparece um bichinho fazendo uma coisa engraçada. Então, oferece para o seu cérebro uma série de distrações, de coisas que são agradáveis, gostosinhas e que te tiram da presença. E às vezes estar presente pode não ser muito agradável, dependendo do seu momento. Né? Então, a gente tem que vigiar muito o que é que a gente está automatizando. Porque depois que o cérebro joga no sistema de automatização, dá um pouquinho mais trabalho para tirar. Mas dá para tirar também. Dá para tirar. Resumindo, não pode motivação nem com força de vontade. Agora a pessoa está pensando assim, puta merda, eu vou contar com só pode. Não, tem técnica para isso. Existem técnicas para fazer com que o seu cérebro pareie ações, porque o nosso cérebro, ele automatiza pareamento. Depois disso eu faço isso, quando isso acontece, isso acontece. Quando isso acontece, isso acontece. É assim, não existe isolado, tá? Por isso que sempre um sistema de construção de rotina, ele tem que ter fatores encadeados, mesmo que não seja uma rotina rígida, tá? Mas você tem blocos de encadeamento. E de uma maneira, existe como, tem até um gráfico que mostra exatamente em que ponto da sua ação tem que estar ali, que é o gráfico do BJ Frog, que é o meu professor da Universidade de Stanford, sou apaixonada, eu acho que ele é o melhor do mundo, que faz que o teu cérebro não tenha percepção de esforço. Porque, olha a merda, se o nosso cérebro tiver a percepção de esforço, de sofrimento, de desgosto, ele não automatiza. E aí é quando a gente passa uma vida inteira tentando fazer coisas e não automatiza. A vida inteira você odeia. Tem gente que é naturalmente disciplinada. Aí, 5 anos depois, a pessoa fala assim: eu faço exercícios físicos há 5 anos, mas para mim é um sofrimento todos os dias. Já ouviu isso, Nessa? Sim, e como? Coisa que eu gosto. Eu faço porque eu tenho que fazer. Não seria tão mais gostoso se fosse uma coisa enfiada na sua rotina? Você não precisa amar. Se o seu cérebro gostar, dane-se você não precisa amar. Você ama escovar dente? Você pode amar se Não, você é automático. não ter bafo. Mas, nossa, é tão gostoso, gente, aquela cerda passando na minha gengiva. Às vezes o cabo bate lá. Pô, não, a gente não ama escovar dente, a gente simplesmente não discute. Então, seja o que for que você precisa colocar na sua vida, quando entra num sistema de automatismo, você não discute mais aquele, então tanto faz se você gosta. Inclusive, nós temos hábitos ruins e perniciosos que a gente nem gosta, mas a gente tem aquele hábito. Hábito de comer alguma coisa que nem gosta tanto assim. Hábito de assistir um programa ou fazer alguma coisa no celular que nem gosta tanto assim. E ainda assim virou um hábito. De alguma maneira, o teu cérebro pareou aquilo com alguma outra coisa e viu alguma vantagem. Então, para tudo que a gente precisa colocar na nossa vida, existe estratégia para você fazer aquilo de uma maneira que o cérebro não tenha percepção de esforço, que não seja para ele complicado e não seja um desgosto. Senão ele vai dizer, não vou fazer isso não. Isso aqui vai gastar minha energia, doida. Quero não.
E aí você pode passar a vida inteira fazendo mesmo assim, se você for muito disciplinado? Pode. Mas a vida inteira vai ser um sofrimento. A vida inteira vai ser um desgaste. Vai ser uma dor. E é tão mais legal que o que a gente precisa fazer seja easy, né? Eu simplesmente, Sim. eu posso Leve. meio, né? Sim. Perfeito. Pessoal, essa live tá top, hein? Usa esse aviãozinho para enviar para todo mundo que precisa mudar em algum hábito que a gente vai traçar metas aqui de mudança de hábito. Vamos lá. Usa esse aviãozinho, aperta esse coraçãozinho. Vamos lá. Então, vou tocar num assunto aqui super polêmico. Essa é surpresa, eu nem te contei que eu ia falar isso, hein? Você não come Então, nada. então preste atenção. Por que as pessoas têm um certo preconceito com quem tem hábitos saudáveis? Por exemplo, quando eu falo que meu filho tem 12 anos e dorme às 9 horas, vejo que tem pessoas que admiram e tem pessoas que estranham, certo? Só que qual o problema? As crianças nessa idade, elas deveriam dormir uma média de 10 horas por noite. Então, se a gente for pensar no que é saudável, o que eu oriento é saudável, né? Né, E eu percebo que tem... Gabriel, Oi? Gabriel, seu filho foi um bebê com rotina. Isso é maravilhoso. Isso traz Exatamente. segurança para a criança. Exato. Mas o que eu percebo? Tem pessoas que estranham, tem pessoas que recriminam, como se quase eu estivesse fazendo uma maldade com a criança de mandar ele dormir nesse horário. Então, assim, como é que você interpreta isso? Eu dei um exemplo, né, de hábito que algumas pessoas olham e quase... Não que eu queira que todo mundo, né, use os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, não é isso. Mas Mas é estranho a pessoa acreditar algo bom para a criança, né? e como é que... Exato, mas assim, é só um exemplo. Por exemplo, hoje em dia, tantas pessoas comendo errado, tantas pessoas comendo tanta porcaria, que quando a gente vê uma pessoa batendo um prato de salada, você fala, opa, né? Que pratão lindo, mas muitas pessoas estranham. É tipo, Então eu queria que... é fim de semana. Só que às vezes a pessoa não gosta de comer outro negócio. Eu não consigo mais comer carboidrato simples, carboidrato puro. Não consigo, eu passo mal, me dá ressaca, né? Isso saiu da minha vida. Mas rola esse tipo de crítica, sim. Mas essa resposta vem da psicanálise, não da neurociência. A pessoa não dá conta de fazer aquilo, ela sabe que deveria ser daquela maneira, ela sabe que deveria fazer melhor para si e para o filho dela, ela não dá conta, então ela te ataca. Simples assim. Olha, teve até um episódio, uma vez que foi tão polêmico, a Bela Gil mostrou, independente se a pessoa gosta da Bela Gil ou não, tá, gente? Ela mostrou uma foto da marmitinha de escola, como é que chama? Da merendeira, da filhinha dela, mais velha. E aí tinha uma banana cortadinha, tinha uns pedacinhos de batata doce, tinha uma outra frutinha, tinha umas castanhinhas, um negócio assim. Gente, aquilo deu uma repercussão na internet aparentemente negativa, né? De gente falando que absurdo, é o que você falou, como se estivesse fazendo uma maldade com a criança. Nossa, eu acho isso um absurdo. Submeter uma criança. Gente, eu fico assim, cara, tu dá refrigerante pro teu filho? Porra, que absurdo! É uma criança, cara. Tu bota refrigerante na tua casa, toma na frente dele, é óbvio que ele vai tomar. Como você mete um negócio desse num corpinho limpinho de uma criança? Perfeito, saudável. Começa a viciar, a doutrinar toda a fisiologia e toda a bioquímica do teu filho para aceitar merda. Como que você enche teu filho de xenobiótico? Eu acho que devia ser por aí, entendeu? Não que as pessoas têm que ficar atacando quem faz isso com seus filhos, também não é isso não. Mas assim, em combate a essa crítica que acontece a você, que aconteceu com a Bela Gil, como se vocês estivessem fazendo maldade. Gente, pelo amor de Deus, maldade é da porcaria. Maldade é deixar a criança comer chocolate todo dia. Maldade é você não forçar que ela coma. Paladar é doutrina. Você mesmo, você é prova disso. Né? Sim. Vanessa, não gosto de nada verde, que é só alface, azeitona. Alface e azeitona, né? Alface, azeitona. Nessa, vamos experimentar isso e aquilo. E a gente foi ter umas receitas, não foi, Nessa? A abobrinha na Sim. torta. Foi indo, só que você estava predisposta a isso. Você foi doutrinando seu paladar, tinha que disfarçar o gosto do legume. Agora já não precisa mais disfarçar o gosto do legume, sempre vai ter coisa que o nosso paladar não curte muito, tá tudo bem, né? Mas se você não se doutrinar a experimentar, a tentar de novo, e as pessoas que comem muita besteira têm um paladar muito infantil, que a gente chama de paladar infantil. Elas só gostam do que é muito salgado, muito doce, muito acre,
né? Tudo muito. E aí as papilas gustativas ficam sedadas com esses excessos. E aí quando come uma coisa que não é tão doce, tão salgada, tão crocante, fica assim, nossa, é sem gosto, Exato. E hoje, né? meu almoço, eu comi um omelete com couve e cenoura, que eu falei, nossa, que delícia. E contando, ninguém acredita. Uma delícia. Eu falei pra Glorinha, pode botar mais couve, porque fica muito bom. E você odiava couve Não até pouco vou. tempo, né? E couve é bom pro estômago. Sim, sim, muito bom. Verdura. Tem, enfim, ferro, né? A verdura, quanto mais escura, mais saudável. Gente, tem Então, uma coisa que eu é o falo. que você falou, você vai mudando o paladar. A França falou, a marmita da Vanessa é a mais saudável que eu já vi. E, na verdade, Fran, a minha marmita hoje ela é muito mais saudável do que ela já foi. Na época que a gente trabalhou juntas, a minha marmita era saudável, mas hoje ela é muito mais saudável. Hoje eu acho que eu comia uns 5 tipos diferentes de verdura e acho que eu comi uns 4 ou 5 tipos de legume. Hoje, no almoço. Então, uma variedade incrível. Muito bom, mudou muito. Ansiedade, esse sentimento de inteiras. Mas a questão é essa, isso aí que você falou, essa crítica que vem ao que é certo, ao que é indiscutivelmente certo. Existem coisas que são questão de ponto de vista, né? Mas essa crítica que vem ao que é indiscutivelmente certo, vem da dor de não ser capaz de fazer igual. Maravilha. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque essa live voa, né? A live com você voa, é muito assunto bom. Queria que você falasse um pouquinho de autossabotagem, porque quanto mais você me ensina sobre autossabotagem, mais encantada eu fico. Tem várias coisas que a gente conversa e fala assim, ah, isso é tal coisa. Você, não, é o seu sabotador que tá falando aí, tá gritando mais forte. Então eu queria que você falasse um pouco sobre autossabotagem e como que a gente pode trabalhar os nossos sabotadores. Sem falar o nome do seu sabotador, né? O nome do seu sabotador. Não precisa Por falar. mim tá tudo bem, meu hiperrealizador. Meus alunos sabem que eu sou workaholic, tá tudo bem. Estou trabalhando em cima disso. Tem um nomezinho, tem que dar nome para eles. Ah, sim. É, deixa quieto. Eu tenho alguns meus palavrões no nome também. Então, o sistema de autossabotagem nosso, porque todos nós temos, né? Ai, será que eu me saboto? A Franja, nossa amiga, esse gente perguntou assim, nossa amiga, será que eu me saboto? Aí eu falei assim, não, sim, a questão é como. Aí ela começou a pensar em algumas coisas, pô, eu acho que assim, eu acho que assado, eu acho que assim, eu acho que assado. Então, assim, não é que a gente se sabota, é de que maneira, tá? E os nossos sabotadores surgem ao longo da nossa vida, da nossa estrada, desde que a gente começa a se perceber como gente, como sujeito, aí com um aninho e pouco de idade, nas nossas tentativas de defesa, de proteção, de ser amado, desejado, de garantir estar ali naquela família, naquele grupo, né, como um bichinho que não pode ser abandonado pelo bando. E vai se construindo aí ao longo da vida, principalmente até os 12, 15 anos de idade, tá? Principalmente até os 12 e muito, muito, muito fortemente até os 8 anos de idade. É o nosso sistema protetor do ego. Dos, né? Tem vários outros. Tem a transferência, tem a negação, fantasia, né? Mas, enfim, o sistema de autossabotagem ele foi fortemente estudado por Anna Freud, a filha de Freud. E ele foi recentemente, no final dos anos 90, estudado mais a fundo pela psicologia positiva. E um engenheiro criou um algoritmo, ele fez uma meta-análise, então ele pegou vários, assim, muitos estudos do mundo sobre o sistema de autossabotagem. E ele fez um algoritmo que é aquele teste que você fez, que os meus clientes todos fazem, que dá um gráfico que diz quais são dos 9, todos temos 9, tá? Porque se a gente viveu, em algum momento da vida, a gente precisou desenvolver aquilo como forma de autoproteção. A nossa criança achou que precisava, né? Só que a gente não reseta, então a gente fica adulto, ainda com aquele mesmo sisteminha, como se a gente fosse uma criança grande, ainda precisando realizar muito para mostrar para o outro, para aparecer para o outro, para ficar bem, ainda querendo se esquivar, não vou fazer, escorregar, não quero fazer, é chato, é difícil, é ruim, ainda se vitimizando, ainda sendo perfeccionista, como uma forma de vou fazer muito perfeito para ser amado, para ser aceito, para ninguém nunca me mandar embora. Enfim, são 9 sabotadores, né? Que são 9 maneiras diferentes que nós usamos para nos criticar as pessoas e criticar as circunstâncias. E aí, todos os meus processos, todos entram. Existe só autossabotagem. Eu não sei se a Sansan tá aqui. Tem uma galera que fez só autossabotagem. E ele já é bem bacana, né? Uma devolutiva aí de umas 3 horas. Tem a Kimie, a Bel, a Fran, muita gente aí que fez sabotador. Não fizeram só sabotadores, elas fizeram o processo inteiro, não desse curso que vai rolar agora, mas do anterior de autoconhecimento. Sim. Elas fizeram.
E a Anne Mas que tem essa parte fantástica de sabotadores. também, sim. Eu sempre coloco, porque assim, quando você pensa tanto sobre, se você for falar só de autoconhecimento, né? Se você só for fazer um mergulho para dentro, todas as questões que nos machucam sobre nós mesmos, sobre o mundo ou sobre o outro, é o nosso julgamento, né? 10% das coisas são fatos, 90% é como a gente interpreta os fatos. E a interpretação dos fatos tem tudo a ver com essas lentes desses sabotadores. Então, parte do nosso bem-estar subjetivo, que é como a ciência chama de felicidade, depende que a gente conheça e eliminar não vai acontecer nunca, 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 mas que a gente conheça e aprenda a lidar com os nossos sabotadores. De modo que, e fortalecer o nosso cérebro sábio, que a inteligência positiva chama-se de cérebro QP, para que a gente consiga estar mais, operando mais sobre o cérebro QP, o racional, o sábio, que é positivo, que avalia os dados, que navega, que é visionário, do que sob a ótica limitada e dos nossos sabotadores. E aí, o processo, todo o processo de mudança não tem como você... Porque tudo que te impede a ação... Olha só coisa doida, Nessa. A tomada de ação, a decisão de fazer alguma coisa, acontece num cérebro. É um cérebro só, tá, gente? Aqui o pessoal da fisioterapia eu não preciso explicar muito. Daí eu faço... Essa é a didática para o público comum, tá? Mas é tomado mais aqui no lobo central, frontal pelo cérebro racional. Acontece nessa região, tá? A decisão. Mas a tomada de ação, quem age é o límbico. Fudeu! Por isso que a gente é tão inconsistente, por isso que a gente é tão incoerente, por isso que a gente quer uma coisa, deseja uma E coisa. faz outra. Amiga, às vezes a gente não consegue mudar o que a gente quer. A gente quer muito aquilo pra gente. E nem assim a gente consegue. E aí, teve aquela live maravilhosa sua com a irmã da Shiradian e com a Shiradian. A Shiradian levei 5 anos para aprender a falar esse nome da irmã dela. Eu vou levar... Segunda-feira, pessoal, tá no meu canal do YouTube. Foi autoestima, maravilhosa a live. Maravilhosa. E em relação à autoestima, por exemplo, quanto mais a gente se sabota, quanto mais a gente está na mão do sabotador, mais baixa a nossa autoestima. Porque menos a gente tem capacidade de realizar, mais a gente interpreta mal as situações da vida e dos fatos, e menos a gente tem, a gente tem autoconfiança. A autoconfiança está totalmente ligada à autoestima. Uma pessoa que não confia em si não tem boa visão de quem ela é. Tá? E uma pessoa muito autoconfiante, via de regra, a não ser que tenha outros fatores, a autoestima realmente é muito complexa, tenha sofrido abuso, enfim, uma série de outras coisas, uma pessoa muito autoconfiante, ela confia muito em si, ela tem um bom conceito de si. A autoestima é o conceito que você tem de si, né? Então, enquanto a gente não descobre o nosso sistema de autossabotagem, ele é inconsciente, né? A gente não consegue trazer nada para o consciente e ele vai trabalhando soltinho. E você passa a vida achando só que é assim que você é. É porque não dá, porque eu não consigo, é porque eu sou assim, é porque eu sou muito estressada, é porque eu sou muito controladora, é porque não sei o quê. Ah, é porque o mundo me ataca, é porque eu sou uma coitada. E, na verdade, a gente se identifica com esse nosso pensamento, né? Mas ele não é nosso, a gente nem decide pensar. Achar que você decide o que é que você está pensando, mesmo que achar que você cresce a sua unha. Que você bate seu coração. Né? Se o nó sinusal tiver certo, se tudo der certo, é ele que vai bater para você, sistema nervoso autônomo. Né? Você não faz isso. Então, da mesma maneira que você não cresce a sua unha, você não decide o que você vai pensar. Agora, você consegue construir um inconsciente, que é como se fosse o berço que vai ter pensamentos. Então, você melhora a forma como o seu inconsciente percebe as coisas, e aí os pensamentos que vão nascer dali vão ser pensamentos melhores e mais elevados. Então, é uma construção bem, vamos fazer uma analogia assim física, né? Bem de dentro do magma para a crosta, para fora. Nossa, fantástico. Eu vou ter que ouvir de novo isso aí. Ainda bem que vai ficar gravado, porque eu vou ter que ouvir isso tudo de novo, porque isso é muito fantástico. Muito bom. Sobre essa incoerência humana, né? A gente quer uma coisa e faz outra. Eu quero emagrecer e caio de boca na batatinha. Eu quero estudar e fico scrolling no celular. Eu quero passar no concurso, mas assisto Game of Thrones maratonado o final de semana todo. Essa incoerência humana, ela vem por causa de que a pessoa fica puta consigo mesma, né? Cara, por que eu sou assim? Que merda. E depois faz de novo. Faz de novo. Não, e quando a gente fica puto com a gente e não consegue uma estratégia para mudar, mais a gente vai fazer de novo.
Porque a culpa gera raiva, a raiva gera embotamento mental. Quando você tem embotamento mental, você fica ainda mais reptiliano. E o sistema reptiliano e o límbico, que são inconscientes, que não dependem de você, vão trabalhar sozinhos, te oferecendo mais culpa. É um processo muito vicioso. Pode observar que é assim que acontece na vida da gente. Sim. Então, E é um ciclo. essa incoerência nossa de querer uma coisa e fazer uma ação totalmente contrária, como se a gente fosse um maluco, é por isso, porque a decisão parte do cérebro frontal, que raciocina, que avalia situações, né? Ele vai e faz a escolha, mas a ação parte do cérebro emocional. Então, a sua ação parte de um sistema que sofre, que chora, que às vezes se sente atacado, que acha que tem que ser, que não tá bom o suficiente, que é o sistema de autossabotagem, né? Então, toda a nossa tomada de ação, que acha que dá pra... Eu, por exemplo, que acha que dá para deixar para depois, que ainda não está na hora, começa segunda-feira, né? Que acha que tem algum perigo muito iminente, não vai dar certo. E se não der certo, plano A, plano B, plano C, não, isso não vai dar certo, que é o hipervigilante. Então, a tomada de ação, ela nasce de um lugar emocional que está absolutamente obnubilado por uma série de questões, de medos, de dúvidas, e de enganos, de pensamentos falsos sobre você. E aí que às vezes essas duas coisas não coadunam, né? Então, realmente, a gente tem que olhar para o sistema de autossabotagem e no curso a gente vai ter o curso gratuito, né? A gente vai avisar no final. Vamos falar agora. No curso gratuito a gente vai começar a ver bastante coisa já, tá? Mas o que vai seguir depois, ele tem essa estrutura, né? De olhar. A gente olha para dentro um pouquinho durante 2 módulos só, né? Não é aquele como você fez, que a gente vasculha tudo lá para dentro, mas o suficiente para você entender o que é essa pessoa aqui, que está da pele para dentro, qual é o meu sistema de autossabotagem, quais são meus inimigos e quais são as minhas forças. Porque você vai para uma guerra. Mudar a rotina, mudar hábitos é uma batalha mental, é ir contra a sua própria natureza. Existe técnica para que o cérebro assimile isso com mais facilidade, mas de toda forma você vai ter que lutar contra algumas coisas em alguns momentos. E a única forma de você escolher o arsenal correto para a sua batalha é você saber quais são as armas que você tem e qual é o teu calcanhar de Aquiles. Né? Então você acabou de responder a pergunta do Rodrigo. O Rodrigo colocou, e aí, como resolver isso? Então eu diria, se conhecendo, se trabalhando, conhecendo seus sabotadores, enfim. Rodrigo, ela vai falar agora de várias estratégias que ela vai ensinar na semana que vem, que vai estar aí aberto para todo mundo. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Antes da gente chegar na semana que vem, no seu treinamento, que eu já estou inscrita, inclusive, devo ter sido uma das primeiras, né? Vivian, coloca qualquer coisa, eu já estou inscrita, gente, porque eu sou apaixonada por esse treinamento, adoro. Quando ela não Oi? se falar, quando ela vê, ela tá dentro. Exatamente. Pô, eu falo, vai ser maneiro. Eu já tô lá. Então, tá todo mundo detonando 2020, né? Todo mundo detonando, colocando um monte de defeito em 2020. Não tô dizendo que 2020 foi o melhor ano do mundo, gente, né? Cada um devido a suas proporções, mas a gente sempre aprende alguma coisa com todos os anos e com todas as dificuldades e com todas as batalhas, enfim. Tanto nas coisas boas, tanto nas coisas ruins, a gente sempre aprende alguma coisa. E eu queria que você aproveitasse esse gancho para falar do título da nossa live, né? O momento da sua virada. Então, eu queria que você linkasse aí 2020 para 2021 e com esse título. Lembra que a gente falou que uma das coisas que que dão uma motivação um pouco mais duradoura, mais perene, mais forte para uma pessoa impetrar uma mudança, às vezes é um trauma. Às vezes não, é um Sim. trauma. Né? Aquela motivação do dia a dia, quero muito emagrecer porque eu comprei um biquíni novo, pequeno. As motivações que vêm a partir de um trauma, elas são mais duradouras, elas são mais perenes. E elas costumam ajudar mais, tá? Você pode mudar mesmo não estando motivado, mas costuma ajudar muito mais. E o que a gente está passando por esse ano é traumático. As pessoas estão passando neste momento pelo mesmo que passa em diferentes níveis de intensidade, tá, gente? Eu não estou comparando o que está acontecendo com o Covid com uma guerra real de bombardeio, não, tá? Estou falando da psique, tá? O bombardeio mental que é o medo de morrer, de emprego, medo do meu parente morrer, medo de quebrar, medo do mundo todo acabar, desgraça, ninguém mais ter alimento, enfim, medo de não sair uma vacina, medo da vacina matar a gente. Hoje em dia, ouvir espirro já é o suficiente para um medo. Exatamente. Então, além do medo, a desconstrução da rotina. A nossa mente
Nossa psique não é só o nosso cérebro como estrutura neurofisiológica, tá, gente? Mas a nossa psique também, a nossa subjetividade, ela se sente muito mais sustentada quando ela tem uma rotina. E tem gente que fala assim, o inquieto, por exemplo, sabe? Mas eu odeio rotina. Eu detesto. Ele é cheio de rotina, só que ele não sabe. Ele não a percebe. Ele acha que sendo inquieto, pulando de galho em galho, a rotina dele é ficar pulando de galho em galho, por exemplo. Né? Mas uma rotina, quanto mais esquadrinhada, quanto mais perfeita, quanto mais quadrada, mais segurança, mais centramento ela traz pra gente. Né? Então, além de todos esses medos que aconteceram, de todo esse trauma que foi esse ano, a destruição completa, né, das nossas rotinas. Porque digamos que poderia ter havido alguma coisa que gerasse muito medo, mas que não tivesse alterado a rotina. Tá? Que ao invés de um vírus que deixasse todo mundo em casa, fosse, não sei, a possibilidade do cara lá da Coreia acabar com o mundo. As pessoas não iam ficar em casa, elas iam trabalhar com medo daquilo, aquilo podia acontecer, elas estariam sob estresse, mas elas conseguiriam até talvez manter a rotina. A gente perdeu os dois. Então, assim, do ponto de vista psíquico, a gente desabou. A nossa estrutura central, nosso alicerce central psíquico desabou. E isso é para pessoas mais, para outras menos. Para mim foi pouco, porque minha rotina mudou pouco. Né? Eu já trabalho muito de casa. Então, mudou pouca coisa. Aumentou a quantidade de trabalho, e isso foi bom, até, né, para mim como profissional. Lamento que as pessoas precisaram mais de mim, mas para mim como profissional foi bom, mas a minha rotina mudou pouco. Então as pessoas ainda falam assim, pô, você passou de boa, né? Você tá de boa. Eu falo, cara, para mim tá. Eu não tenho filho, né? Então não tinha um filho na escola e agora tá dentro de casa e eu não tô conseguindo manage e ele tá com uma energia ali acumulada, né? Eu moro sozinha, para os meus gatos dá tudo na mesma, eu já trabalho de casa, vou pouco para o Rio. Então eu tive minhas preocupações ali com as lojas físicas, né? Que ficou naquela, vai quebrar, vai abrir, vai fechar, né? Aquela confusão toda. Mas a minha rotina desabou pouco. E ainda assim, eu desandei um pouquinho. Eu ganhei peso, eu passei 4 meses charopando. Bebi com mais frequência, nem era tanta quantidade, mas com mais frequência, tipo, quase todo dia, nem que fosse um licorzinho. Ah, um vinhozinho do Porto, 9 e pouca, antes de jantar. Quando eu vi, já estava sendo com muita frequência. E estressada, tensa, preocupada, trabalhando muito, fiquei sem fazer exercício físico, ganhei gordura, já recuperei, já tô até meio quilo mais magra que antes. Por quê? Quando você aprende o caminho, né, da rotina, você volta. Então, quando eu falei assim, gente, peraí, tá dando errado aqui. Claro, tô 4 meses fazendo cagada. Imediatamente, pum, peraí, deixa eu reconstruir, vou fazer isso, vou fazer isso. E aí o que eu vou ensinar pro pessoal lá no curso, eu fui, esquadrinhei, entrei. Né? E fala do curso, Vicky, daqui a pouco o Instagram, a gente ainda tem 11 minutinhos. Explica pra gente como é que vai funcionar o curso, como é que vai funcionar semana que vem, o que vai ter, aonde se inscreve. A transmissão vai ser pelo Instagram, tá? Para se inscrever, tem um link na minha bio, vai estar lá o momento da sua virada. Você clica lá, você vai entrar num grupo que é um grupo silencioso, não tem conversa, não tem encheção de saco. É que por ali eu vou avisar de coisas da live, eu vou mandar ferramentas. Então, assim, se você só ver as ferramentas no grupo e não assistir a live, você não vai entender nada. Absolutamente nada. Você não vai ter nem como andar. Se você só assistir a live, você vai ganhar conhecimento, algum conhecimento, mas não necessariamente você vai se conseguir movimentar e entrar em ação. Tá? Então, o ideal é que você consiga assistir a live. Ela vai acontecer às 9h13. 13 só porque eu gosto de 13. Porque foi num dia 13 que eu capotei várias vezes na pista e desci a ribanceira. O carro foi parar no Rio e eu não tive um arranhão. Então, eu gosto desse dia. É o meu segundo nascimento. 9 da noite. Esse curso é para quem? Para quem é esse curso? Pessoas que querem mudar os seus hábitos, que querem instituir uma rotina melhor, mais saudável, seja por que for. Eu quero estudar mais, eu quero fazer exercício. Eu quero ter mais tempo para o meu filho, quero menos tempo na TV, tanto faz. Porque o cérebro tanto faz o que é que você quer. Né? O processo de instalação, de desinstalação de hábitos é um processo eletrônico. Tá? Então, tanto faz. Então, para pessoas que querem mudar qualquer hábito, sem sofrimento, sem grande resistência e aprendendo como fazer isso de uma maneira a que teu cérebro reconheça aquele novo ato como algo já regular, para que ele não entre em resistência, para que ele não evite, para que você não sofra, para instalar aquela mudança a ponto de desistir logo depois, que é o que acontece na maioria das vezes. Pessoal, coloquei viviansouza.storm, é o Instagram da Vi. Tem aqui em cima também, mas é só entrar lá. Lá na Tá lá o link. grupo,
e lá vai receber as ferramentas, é um grupo silencioso. Semana que vem, a partir de quarta-feira, às 9h13. Vão ser 7 dias, viu, gente? 7 dias de bastante conteúdo. Nossa, 7 dias. É como se fosse, na verdade, um módulo introdutório do outro curso gigante, né? Ele traz já. E aí, gente, tipo assim, mas eu não sei se vou fazer um outro curso. Não tem problema, vai no gratuito que ele já vai te oferecer muita coisa. Vai valer a pena. Não é assim. Sim. Então não vai adiantar porque eu não vou fazer outro. Vai, alguma coisa vai. Pode ter certeza. Senão, Maravilha. pelo tempo das pessoas, eu não faria isso se ele não fosse funcionar de alguma maneira. Maravilha. Bem, existe técnica para tudo, né? Técnica pra Ensina, existe técnica para tudo, né? Depois que você me ensinou isso, né? Existe técnica para tudo. Tem gente que ensina tudo, a fazer tudo. Ensina dá alguma dica pra gente, Vi, pra gente começar a colocar. Eu quero mudar alguma coisa. O que eu posso começar agora? Como? Se perceber, se observar. O que eu posso fazer para começar a mudar algo antes de chegar a sua live na quarta-feira? Nesse sentido, sim. Quando você falou de dica, eu ia falar dica, é que não tem dica. Não tem dica, não tem hack. Tem técnica, é um trabalho, é um processo. Né? Agora, nesse sentido que você falou, eu diria que antes de mais nada, você ter muito certo para você quem é o eu do futuro que você quer ser. Tá? Porque quando a gente olha a visão a longo prazo, isso é uma outra coisa crítica, tá, Nessa? A visão de longo prazo, aquela, o que eu quero sonhar, né? Tem gente que tem dashboard, né? Quadro dos sonhos, isso é até estimulado. Só que isso tem um perigo. A visão de longo prazo, ela traz bem-estar subjetivo, ela traz felicidade, tanto que às vezes a pessoa tá meio chateada, para e fica sonhando com a casa do futuro, sonhando com aquela coisa. Isso traz felicidade, só que esse movimento não leva para ação. Então, legal que você tenha claro para você quem você quer ser, como que você vai querer que seja a sua vida no futuro, mas pega aquilo lá, deixa guardadinho num lugar. Essa felicidade que vem de você ficar sonhando não leva para ação, tá? Não constitui de ação, força propulsora. E para pensar quais são as coisas que você tem que fazer para falar. Então, daqui a 10 anos eu quero ser um professor respeitado, eu quero ter PhD, eu quero isso, aquilo. Cara, coloca uns degrauzinhos, vai fazendo post-it. O que eu tenho que fazer daqui até lá? Antes de eu ser PhD, eu tenho que ser o quê? Tem que ter tese de mestrado, que eu não acabei ainda, não entreguei. Né? Tô 3 anos no abstract. Eu tenho que fazer aquilo. Tenho que fazer não sei o quê. Nos posts, porque o que te leva para ação é a observação da construção da estrada. O sonho final traz alegria quando você pensa nele, mas ele não traz força propulsora de ação. O que traz força propulsora de ação é o seu cérebro reconhecer que ele tem apenas um próximo passo para dar e que é um passo pequeno. Se o teu cérebro vê que o passo é grande, o sonho está lá longe, ele trava e fala, nem fudendo, eu vou. Ele quer que o mundo acabe para morrer encostado. Então, desconstrua o seu grande sono em metas bem pequenas, ridiculamente pequenas. Só que trabalha nela todo dia. Pode ser muito pequeno. É só você fazer todo dia. E aí, ao final de um ano, você fez 365 vezes. 1% todo dia dá, sei lá quantos por cento ao ano. Sei lá. Meu professor de matemática tá aí, Anselmo, 1% todo dia dá quantos por cento ao ano? Mas essa sua dica aí já foi fantástica. É, Existe também estratégia para construção de meta, né? Mas é isso, sabe? A gente assim, eu quero muito, eu sonho. Você vê que as pessoas mais sonhadoras, que gostam de sonhar, que vivem com a cabeça lá, elas são as que têm mais dificuldade de realizar. Não é incompetência, tá, gente? Não é incompetência e não é incapacidade. A disciplina, por exemplo, disciplina, força de vontade, tudo isso são forças de caráter. Todos nós temos todas as forças de caráter, tá? E todas podem ser desenvolvidas em alguma maneira. Não existe impotência nem incapacidade. Existe você estar preso num sonho muito grande, o teu cérebro não reconhece aquilo como factível e ele não entra em ação. Desconstrói em pequenos tijolinhos, pequenas metas para o teu cérebro olhar e falar assim, isso aqui eu posso fazer. Vou ter que fazer minha tese de mestrado. Primeiro passo, vou escolher o tema. Vou escolher um orientador. Vou escolher o tema. Vou ler um artigo por fim de semana. Aí, Vivi, isso é ridículo. Quantos fins de semana tem? 52? 52 artigos no ano. Eu aposto que a maioria das pessoas que querem concluir seu mestrado não lê 52 artigos no ano. Então, a gente subestima muito, né, o poder dessa coisa pequena feita com constância.
E a gente superestima a nossa capacidade no fim. Ah, vou fazer um mestrado em um ano. Tá superestimado. Ah, ler um negocinho uma vez por semana. Ah, é muito pouco, não vai adiantar. A gente subestima. E aí a gente fica naquele meio de caminho. Não faz nada. Não faz nada. Perfeito. O Rodrigo está perguntando se vai ficar gravado. Rodrigo, a minha dica é: entra no grupo, entra lá no Instagram, no link da bio, se inscreve na maratona no momento da sua virada. E aí ela vai mandar lá os links, vai mandar as lives, enfim. E aí vai ficar gravado, via as lives. Qual é a sua ideia? Só por 24 horas, tá? Como nem todo mundo consegue ver na hora, mas vai ser por 24 horas. A pessoa, o que acontece? Não adianta você aí não assistiu, pulou para outra. O conteúdo, ele é sequencial e não tem nada aleatório, tá? Ele está didaticamente preparado para te levar para um ponto. Então, para evitar, mas aí então eu não vi várias, nem vou ver outra. Tudo bem, paciência. Você me perdeu e eu perdi você. Mas é para funcionar, né? Então, vai ficar disponível 24 horas para forçar a pessoa a assistir, entender aquele conteúdo e passar para o outro. Mas 24 horas dá para todo mundo assistir. Assiste dirigindo, assiste quando tá no ônibus, assiste quando tá lavando louça, assiste. Bota lá para tocar, faz um cocô, coloca lá. Não, por exemplo, você estudar na palpatória, se você não sabe nem que aquilo ali, sei lá, você não sabe o que é um acidente ósseo e você vai fazer anatomia palpatória, né? Então, existe uma sequência lógica aí, e é por isso que vai ficar disponível 24 horas, mas vai valer a pena, hein, gente? Aproveita, ó, fim de ano, a listinha de resoluções de fim de ano vai estar cagadésima, porque esse ano foi foda, entendeu? E vamos virar 2021 quebrando tudo, porque todos nós temos todo esse potencial. Às vezes a pessoa olha para uma pessoa que tem finanças equilibradas e malha direitinho e tem um corpo saudável, independente do tamanho, tá? Até porque existem confluências diferentes de corpo, que aquele IMC nem funciona, nem serve, né? Mas saudável, né? E feliz com ele. Com relacionamentos saudáveis, é uma pessoa positiva e tudo mais, então que aquilo não é para ela. Mas isso não é para mim porque eu não tenho disciplina. Mas eu não tenho força de vontade. Tudo que eu começo, eu termino, eu sou assim. Tá? A gente fica dessa maneira ao longo da vida, mas aquela pessoa que come bem, que faz exercício, que tem bons relacionamentos, que é super equilibrado e não sei o que, parará, ela tem os mesmos talentos que eu e você temos. Os mesmos. Só que por alguma razão, ou por uma puta de uma sorte, ou por estratégia, ela conseguiu achar o caminho. Existe o caminho. E é para todo mundo. Então não desiste, não. Vamos aproveitar esse fudido, né? E esse estresse pós-traumático que a gente está mergulhado agora, com todas as suas consequências desagradáveis, para transformar isso como uma força propulsora para a mudança. Em ação. Tá sendo traumático? Tá. Então vamos fazer com que esse trauma seja uma força propulsora para a mudança. Eu acho que é o melhor ano para a gente mudar, assim, de verdade. De agora para lá, justamente por causa do trauma. Para quem está no fundo do poço, claro que não, né? Tem gente que está precisando tratar, tomar remédio no psiquiatra, porque a gente está realmente mal. Mas pra gente que tá só meio cambaleando, tá puxando... Um dia bem, um dia mal. Tá puxando a perninha, mas consigo dar uns tiros ainda. Dá. Aproveita toda essa merda que foi esse ano para isso gerar uma grande força para mudança. Maravilha. Muito bom, Via. Muito bom. Nossa, tem que marcar uma live com você por mês, porque, nossa, é maravilhosa. É muita informação rica. É que você não está lendo, mas a galera aí já te elogiou horrores, assim, muita gente elogiando. Gente, que mas a pessoa consegue fazer duas coisas. Se eu escrito aqui, ali eu me perco no que eu estava falando. Mas eu printei um monte, te mando depois. Pessoal, alguns recados aqui importantes. Então, primeiro, entrem lá no link da bio, da viviansouza.storm, se inscrevam nessa maratona, porque eu tenho certeza que vai ajudar e vai ser maravilhoso. A maratona vai ser maravilhosa, né? E eu já estou inscrita, tenho certeza aí que uma galera aí já está inscrita, porque tem muita gente aí que acompanha a Vivian há bastante tempo, então se inscrevam. Julinha Morani. Pessoal, e outra coisa, pessoal, minhas lives são sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Então a live de hoje foi um extra para poder empolgar essa galera a entrar nessa maratona. A live de segunda também foi um extra, então vai estar tudo no meu YouTube, tá? Todas as lives ficam salvas no meu canal do YouTube, Vanessa Knusti. Na semana que vem, na quarta-feira, a live é com o professor Mauro Barbosa,
que vai conversar comigo sobre sexualidade e disfunções sexuais masculinas. Tem muita gente que fala de disfunções sexuais femininas. E aí, por isso que eu trouxe esse tema de disfunções sexuais masculinas, porque ainda é um tema que traz muito. A gente tem muito preconceito de falar, a gente tem muito, enfim, poucas informações sendo faladas aí claramente, então a gente precisa trazer esse assunto à tona. Vi, muito obrigada. Obrigada. Maravilhosa sua live, muito obrigada. Você é um poço de informações muito poderosas. Te admiro demais, além de você ser uma amiga incrível, minha melhor amiga. Você é uma profissional que eu admiro muito e que eu tenho muita honra de que meus alunos te acompanhem, que minhas amigas te acompanhem, minha família te acompanhe, porque eu tenho certeza que é muito aprendizado. Então, muito obrigada. Dá seu recado final aí, que o Instagram já vai cortar a gente. Te amo, obrigada. Obrigada por ter aberto as portas da sua casa. Beijo todo mundo. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Beijo grande.